Meus amigos, boa noite, os que aqui se encontram presentes, e boa noite aos que nos acompanham através do Facebook. O tema desta noite, como nós divulgamos, é pensamento e vida. Um tema que traz muitas informações para que a gente possa, utilizando o conhecimento da doutrina espírita, como também o conhecimento em outras áreas, fazermos uma avaliação sobre o que seja a vida e o que seja o pensamento. Antes de iniciarmos propriamente no tema, não podemos esquecer da Trindade Universal: Deus, o Espírito e a matéria. Deus, como uma inteligência suprema, como está lá no Livro dos Espíritos, uma causa primária e origem de todas as coisas, temos Ele como sendo o referencial de tudo. Independente da crença, da religião, não podemos jamais deixar de entender esse Deus, um Deus que pensa, um Deus inteligente. Consequentemente, nós, como somos a criatura do Criador, somos uma inteligência também. Lógico que não temos os atributos de Deus, mas estamos mergulhados nesse processo, buscando exatamente esse conhecimento, esse entendimento, não para chegarmos até Deus como realidade, mas para nos aproximarmos dele e entendermos a sua lei maior, que é a lei de justiça e a lei do amor, que é a lei natural, que dela, quando nós nos afastamos, incorremos nos erros que são tão naturais na vida de todos nós. Mas o espírito, para que ele desenvolva os seus potenciais de inteligência, ele precisa da matéria. A matéria é o atributo, é um instrumento que o espírito utiliza para buscar através dela o seu aprimoramento. Por isso eu sempre digo, a matéria não foi feita para ser possuída, mas para ser utilizada e devolvida. Nós aqui, vivendo a experiência que estamos vivendo, não temos ainda a plena consciência, por sermos ainda muito presos à matéria. Mas, à medida que formos desenvolvendo os nossos potenciais de inteligência, nós vamos entender que realmente essa matéria, ela faz parte deste mundo e que a ele nós devemos devolver quando daqui formos embora, levando através do pensamento o nosso verdadeiro tesouro, como eles dizem, que é o conhecimento adquirido. Então, o espírito, a matéria, tudo isso é necessário para esse projeto que é a vida. Nós falávamos e falamos sempre do fluido cósmico universal, o plasma divino. Está lá no Antigo Testamento como sendo o hálito de Deus. Não importa a nominação que você vai dar, mas esse fluido é uma força em que vivemos nos mais variados ângulos da natureza, motivo pelo qual já se afirmou, e com toda razão, que em Deus nos movemos e existimos. Então, esse fluido, ele é quem vai nos fornecer todos os instrumentos para o nosso processo evolutivo. Não importa se estamos nessa experiência ou numa outra, isso não tem nada que faça a gente estar fora dessa realidade, que é se inserir dentro desse fluido. E aí nós podemos agora partir para o que ele chamou de princípio inteligente. Então, o que significa esse princípio inteligente? É aquilo que Deus criou
e que tem o poder de aprender e evoluir interagindo com a matéria. Esse princípio inteligente somos nós. Então, como nascemos na condição de simples e ignorante, à medida que nós vamos evoluindo, através deste processo, nós vamos adquirindo todos esses potenciais de evolução e de conhecimento, até que chegamos ao processo de humanização, que é quando entendemos a razão, e quando a gente agora passa a utilizar o livre-arbítrio, ou seja, agora a gente já pode escolher aquilo que a gente deseja, e aí começam a surgir os problemas de todos nós. Por quê? Porque as nossas escolhas são as consequências de tudo que nós passamos. A vida não é um acaso, a vida é uma causa. Toda causa ela tem um motivo, ela tem um meio e tem um fim. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem: eu não mereci a vida que tenho, porque eu estou nessa família, porque eu estou passando por essa dificuldade. O princípio inteligente está aí para nos mostrar que todos esses fatores são fatos e experiências que nós agregamos à nossa vida, e elas agora estão trazendo a consequência. Daí a gente ter dito logo no início que a lei de Deus é a lei natural, e quando dela nós nos afastamos, incorremos nos erros, que são exatamente a consequência de tudo que nós estamos vivendo. Os nossos atributos vão se vincular sempre a esse fator. Então, o fluido cósmico, ele está sempre interagindo com o princípio inteligente, ou seja, o homem tira desse fluido tudo o que ele precisa para desenvolver essa experiência tão necessária na vida de todos nós. Aí você pergunta: e a matéria? A matéria ela é inteligente? Não, a matéria ela não aprende, ela não tem a capacidade de desenvolver uma inteligência. Se tem uma inteligência, é uma inteligência própria da matéria, mas ela acumula informações, o que a torna mais complexa. Então, veja que se você observar todo o estudo da matéria, você vai perceber que à medida que ela vai se potencializando em seus processos de transformação, ela vai se tornando cada vez mais complexa. Isso é natural, por isso que Jesus pregava tanto a simplicidade. Por quê? Porque aquilo que é simples é mais fácil de ser entendido. Consequentemente, verificando o aspecto da matéria, que ele pôde trazer para nós essa advertência, esse fator. Então, nós nos desentendemos e temos conflitos porque nós sempre deixamos de ver esse aspecto fundamental da vida de todos nós, que é a humildade aliada à simplicidade. Nós também não podemos, antes de falarmos sobre o que seja verdadeiramente o pensamento e a nossa vida, que nós somos um ser transdimensional. O que é que ele quer dizer com um ser transdimensional? É que nós temos vários corpos que estão conectados, estão interligados. O primeiro corpo que nós adquirimos é um corpo amorfo, ele não tem forma, que é o corpo mental. É nele que se estabelece toda a nossa realidade pensada. Tudo que nós pensamos passa a coexistir, se estabelecer neste corpo mental. Mas como ele disse, a individualização do princípio inteligente, que é a condição inicial de todos nós, vai acumulando todas essas informações através dos valores que por nós são adquiridos, tanto de forma positiva ou de forma negativa. E, consequentemente, essa mente ela precisa de um primeiro corpo para poder interagir tanto com a matéria como com outros espíritos ou outras inteligências. E ele constitui seu primeiro corpo, tirando do fluido cósmico universal uma quantidade de energia e caracterizando-se através do perispírito. Esse perispírito, segundo o Dr. Hernani Guimarães, nada mais é do que o nosso modelo, né? Ele chamando de modelo biológico, modelo espiritual biológico, que é exatamente o modelo que vai formar
modelo organizador biológico, é o modelo que vai formar o nosso corpo, esse corpo que nós utilizamos para a nossa experiência temporária, que é um corpo de uma matéria mais densa e que tem essa função de nos auxiliar nessa vida que nós estamos vivendo. Esse corpo, ele começa a morrer a partir do momento em que ele nasce, ele tem um tempo. Por isso que a morte não é outra coisa senão a transformação por decomposição do corpo físico. Essas células que constituem todo o universo do nosso corpo, com o tempo elas vão perdendo a sua vitalidade e vão envelhecendo, e consequentemente é o processo da transformação interior. Quando a matéria ela se decompõe, no caso nosso, o espírito se liberta. Então a morte não é outra coisa senão a libertação para uma nova vida, que é a vida verdadeira nossa. Nós vimos no início que nós somos um espírito que possui um corpo mental. E vamos voltar à nossa realidade. E esse corpo nós devolveremos à Terra, e aí, mais uma vez, se for necessário, voltaremos a ocupar um novo corpo para uma nova experiência, o que a gente chama de reencarnação. Entre um corpo, esse modelo organizador biológico, que é o corpo perispiritual, e o corpo físico, ainda existe uma substância, que eles chamam de duplo etérico, que é o plasma. Essa substância que serve como liga para formar esse nosso corpo dentro do seu princípio inicial. É aquela áurea que a gente muitas vezes percebe. Por isso que o nosso corpo ele é envolvido por um grande potencial de energia. Essa energia é o que vitaliza a nossa vida, tanto no campo mental como dentro do corpo, dentro do campo fisiológico. Então, a consciência domina e controla o corpo físico através de uma glândula, que já falamos, mas vamos mais uma vez falar, que é a glândula pineal ou a epífise. Essa glândula, ela faz exatamente essa ligação do corpo mental com o cérebro. Por isso que nós vamos ver mais adiante que cérebro e mente não são a mesma coisa. A mente ela é imaterial, porque ela é característica do corpo perispiritual, que não é um corpo físico como o nosso, é de uma matéria quintessenciada, da qual a gente ainda não tem tanto conhecimento, devido à sua complexidade e os nossos limites acerca desses fatores. Então, portanto, ela não depende de um organismo vivo, ou seja, a consciência, e de um organismo vivo inteligente para se manifestar. A prova é tanta que quando nós estamos dormindo, a nossa mente está em plena atividade, consequentemente fora do nosso corpo físico, que nós chamamos de sonho ou desdobramento, nada mais é do que o afastamento desse fator mental, que consequentemente, quando nós estamos em estado de alerta, nós estamos com essa mente presa ao cérebro, daí nós só podemos fazer contato com o mundo através dos sentidos naturais, que são a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar, que são os 5 sentidos mais conhecidos nossos. Então, esse fator precisa ser muito bem entendido para que a gente possa entender verdadeiramente o que vem a ser o pensamento. Essa glândula pineal, ela é o vetor resultante entre a mente e o cérebro. Essa glândula ela faz exatamente essa ligação entre o que você está pensando e o que você estabelece como verdade. Então, você durante o dia, e nós vamos também ver, a nossa área consciente, ela vai captar milhões de informações, mas nós vamos apenas estabelecer como verdade aquelas que forem o foco do nosso interesse. E aí é quando essa glândula ela processa essa transformação, ou seja, ela vai colapsar a onda, porque o pensamento é uma onda, chamada onda mental. Então, e isso vai fazer parte agora da nossa realidade fisiológica. Por isso que o pensamento pode fazer você adoecer,
dependendo da maneira como você pensa, como você processa. Porque as células são unidades vivas que estão ligadas a toda essa realidade mental. Então, do livro Pensamento e Vida, que foi exatamente o livro que nos deu o título dessa palestra de hoje, no capítulo 1, que tem como subtítulo o Espelho da Vida, ele fala sobre a mente, definindo-se ela na mente por espelho da vida. Reconhecemos que o coração lhe é face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para crisolar e sublimar. Em todos os domínios do universo a mente vibra, pois a influência é recíproca. Veja o que ele diz aqui, o que a mente é capaz de fazer. Ela pode, através do pensamento, processar transformações, tanto nos fazendo sublimar, ou seja, nos engrandecer, nos transformar em pessoas evolutivas, como elas podem nos acrisolar, ou seja, nos aprisionar aos nossos fatores negativos, que são, consequentemente, esses que têm feito parte da grande maioria. Por isso que a humanidade está doente. Por quê? Porque a forma como nós estamos pensando, a forma como nós estamos processando as nossas ideias, elas estão nos acrisolando, nos transformando em prisioneiros do nosso próprio sistema mental. Isso é hoje uma matéria muito discutida nos meios acadêmicos, como também na casa espírita, que é exatamente provocar nas pessoas, e que foi exatamente o que Jesus fez, um processo de autoavaliação, o autoconhecimento, ou seja, o conhece-te a ti mesmo. Se não tivermos esses valores sintetizados dentro do nosso processo de vida, vamos viver uma vida de sofrimento e, consequentemente, seremos pessoas doentes, porque o próprio Emmanuel disse que a saúde é a perfeita harmonia da alma. A alma é exatamente o espírito encarnado que tem uma mente e, através dela, ele processa o seu pensamento. Então, René Descartes disse com muita propriedade aquela famosa frase: penso, logo existo. Então, uma vez emitido, aí vem André Luiz para reforçar essa ideia de René Descartes, que com certeza nos traz algo bastante interessante acerca da sua afirmativa. Uma vez emitidos, os pensamentos voltam inevitavelmente ao próprio emissor. Veja como é interessante. Tudo que você pensa, você projeta como um espelho que vai refletir como resposta dentro de você mesmo. Então, quando você rumina um ódio, uma raiva, consequentemente, isso está sendo projetado, retornando para você. Daí a gente, muitas vezes, querer que as pessoas morram envenenadas, quando somos nós que estamos inoculando o próprio veneno. Então, desejar o mal ao outro é desejar mal a si mesmo. Tudo que a gente faz exteriorizando o pensamento, a gente tem como base a fonte criadora que está exatamente dentro de nós, de forma a envolver o ser humano em suas próprias ondas de criações mentais. Veja o que ele diz também, as nossas ondas de criações mentais. Como nós criamos? Eu costumo sempre dizer que nós temos vozes internas que estão constantemente nos levando às distonias, às nossas crises, porque são vozes que nos muitas vezes acusam, são vozes que estão refletindo dentro de nós as nossas faltas, os nossos erros, e nem sempre elas são tão verdadeiras, mas a gente, por estar fragilizado, passa a entender e aceitar isso como verdade, e consequentemente você começa a baixar o seu nível mental, e aí você se torna uma pessoa vulnerável, né? Dentro de um processo de incertezas, de dúvidas e até mesmo de sofrimento. Muitas vezes podem estar acrescidas essas vozes, ou
esses pensamentos de influência de outros seres e que com eles nós nos harmonizamos. Aí é onde vem exatamente o processo das obsessões. A gente muitas vezes acusa o obsessor. Existem pessoas que nos procuram e acham que elas não têm culpa do que são ou do que fazem, porque a culpa é do obsessor. O obsessor, ele não é um penetra, ele é um convidado. Como convidado? Ora, se você cria um sentimento ou um pensamento negativo, você está atraindo para você todos aqueles que vibram nessa mesma frequência de pensamento. E isso aí forma, como nós vamos ver, um campo, né, receptivo de fatores negativos. Então você tem que ser muito vigilante, por isso que Jesus disse, vigiai e orai. Então, por que primeiro vigiai? Você primeiro tem que ser uma pessoa bastante equilibrada, como ele fala em vigiar. Vigiar não é olhar para fora, esse vigiar é olhar para dentro, vigiar a si mesmo, é você procurar ter equilíbrio, discernimento, e aí, quando esgotam todas as possibilidades, aí a alternativa seria a oração. Não uma oração verbalizada, mas aquela oração, como disse o compositor, que para falar com Deus só precisa estar a sós, apagar a luz e silenciar a voz. É um momento de reflexão. E qual o meio mais eficaz para se alcançar isso? A meditação. Ela ajuda demais, porque é um momento de introspecção. É quando você vai perceber e analisar aquilo que está levando a um desequilíbrio, que traz muitas vezes consequências danosas, não só dentro do fator psíquico, como no fator fisiológico. Quantas doenças, né, são doenças que não são diagnosticadas, são as doenças psicossomáticas, como eles chamam, que estão nos destruindo. Por quê? Porque a nossa imunologia mental está sacrificando a nossa imunologia fisiológica. E essas células, elas são sensíveis demais. Toda célula imunológica, ela é sensível ao pensamento. Por isso que tem pessoas que tomam determinados remédios, o remédio até tem eficácia, mas eles não conseguem obter resultado porque elas não acreditam no remédio. Já existe o contrário, que é o efeito placebo. Esse anterior é o efeito nocebo. Muitas vezes você toma um remédio que não tem eficácia nenhuma, mas você pensou, idealizou e ele passa a fazer efeito atuando na área do psiquismo, dando a você um falso entendimento que no final vai lhe ajudar de que aquele remédio realmente lhe curou. Então, o pensamento ele é como uma luz que acende, alimentada pela energia propulsora da mente. Então, a mente ela está emitindo um campo que vai ser o que irá formar o seu pensamento. Então, a energia de alto padrão vibracional, uma energia bem direcionada, equilibrada, consequentemente você vai ter um pensamento equilibrado e vai ter uma mente sadia. Então, fazendo uma grande comparação e ao mesmo tempo trazendo para a nossa realidade, é como se a mente fosse o programa, o software de um computador. Então, essa mente ela tem toda a nossa realidade de vida. Mas para que na vida, na experiência que nós estamos vivendo, eu possa processar e usar esse pendrive ou esse software de informações, é necessário um equipamento, que seria o computador. Então, o computador seria o cérebro, a mente seria o programa. Então, por mais eficiente que seja o computador, por maior que seja a sua capacidade de memória, ele não funciona se não tiver um programa. Se o programa está com defeito, consequentemente ele vai provocar esse defeito no computador quando ele fizer sua leitura e vice-versa. Então, para que a gente esteja, em resumo, em equilíbrio mental, é preciso que mente e cérebros estejam em plena sintonia.
Porque o cérebro, ele se trabalha através de dois meios, através das reações químicas, que são os neurotransmissores, e através das sinapses, que são impulsos elétricos através dos detritos. Então, um lida com a emoção, o outro lida com a razão. Então, tudo que nós captamos como informação vai para uma área do cérebro, que é o hipocampo, e lá o cérebro vai processar aquela realidade através do hipotálamo, que lida com a parte das emoções e dos sentimentos. Então, quando eu vejo uma pessoa, essa visão ela é captada pelo globo ocular, através do nervo óptico, mas quem vai dizer o que essa pessoa é para mim, se ela é uma pessoa boa, uma pessoa má, se eu gosto ou não gosto, vai ser essa área do cérebro que vai processar essa emoção. Veja a complexidade que é tudo isso que nós estamos aqui tentando entender, do que seja a vida e o que seja o pensamento. Então, a mente age como um fenômeno quântico, ou seja, através da não localidade. Quem estuda a física quântica sabe e viu a experiência do fenômeno da não localidade. Quando duas realidades quânticas, elas interagem entre si sem trocar sinais nem informação. Foi aquela experiência feita, né, pelos físicos quânticos, quando ele colocava um elétron em uma posição ou em um spin e o outro em spin contrário, à medida que ele vai afastando e chega a uma distância imensurável, não calculada, em qualquer parte do universo, no momento em que ele movia, que ele girava um spin, o outro automaticamente girava, como se um passasse a informação para o outro, mesmo eles não estando em contato. A mesma coisa ele sugere como sendo a nossa mente. Então eu posso estar o mais distante possível de uma pessoa e estar emitindo um pensamento. Isso verifica-se bem dentro do estudo da paranormalidade. Essa capacidade que a gente tem de interagir apenas com a mente. Então, existe uma experiência que todos nós sabemos que foram feitas pelos russos, que foi através das gaiolas de Faraday. Eles colocaram paranormais em lugares distantes e pediram que eles interagissem mentalmente um com o outro, um começasse a pensar no outro. E quando, através de um aparelho de eletrocefalograma, ele registrando um impulso mental, através do cérebro de quando ele emitia um sinal, esse impulso apresentava as mesmas características no outro, independente da distância. E isso aí nós chamamos de telepatia ou qualquer outro nome que queira dar. Um fato que acontece muito dentro do processo da mediunidade. Ainda estudando sobre o nosso tema, eu trouxe aqui uma experiência feita por Dr. Sheldrake, um biólogo que estudou o que eles chamavam de campos mórficos ou ressonância mórfica. E ele fez uma experiência que é chamada a experiência do 100º macaco. Veja que coisa interessante. Numa ilha A, ele colocou 100 macacos. Numa ilha B, ele colocou também 100 macacos da mesma espécie. Então, um desses macacos, que eles utilizavam as raízes para se alimentar, pegou uma daquelas raízes e levou até o mar para tirar a terra que envolvia aquela raiz. E ele mergulhou na água e, tirando a terra e a raiz absorvendo a água salgada, apresentou um sabor bem diferente daquele que tinha quando ele comia aquela raiz sem que a lavasse. E aí outros macacos começaram a seguir esse mesmo exemplo dele. Quando atingiu os 100 macacos, observaram que na ilha vizinha, sem que eles fizessem nenhum contato, os macacos começaram a ter o mesmo exemplo, seguir o mesmo exemplo. Como é que eles poderiam passar essa informação de um para o outro? Aí isso ele chamou de campo mórfico. Então,
O que verificamos é que se um indivíduo de uma mesma espécie, olha o que ele diz aqui, e até mesmo de um mesmo meio, adotar um comportamento, todos os demais o imitarão. Isso está muito ligado ao pensamento, de acordo com a quantidade de vezes em que for repetido aquele comportamento. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com os jovens, com as crianças, porque elas recebem muito a orientação dos que estão na condição de serem os seus orientadores. O exemplo é muito importante, né? Então, isso só é possível através dessa ressonância mórfica que cria esses campos mórficos. Então, segundo Sheldrake, o campo mórfico, preste atenção agora o que ele diz, seria gerado no espaço e tempo sempre que algo se desenvolve com propriedades auto-organizadas sem auxílio de um agente interno, o que nós chamamos de instinto, e vamos ver mais adiante, como pensamento, o que significa esse instinto. Qualquer elemento pode gerar seu próprio campo mórfico, seja átomos, moléculas, né, seres vivos, até mesmo as galáxias. É como se existisse uma linguagem comum entre essas espécies de uma mesma natureza. Observamos, por exemplo, no meio da espécie animal, as abelhas. Elas seguem rigorosamente um sistema único, elas trabalham com a perfeição superior à perfeição humana, numa disciplina que jamais nós iremos entender se não for através desse conceito. Quando uma abelha ela sai daquele meio, ela morre. Se ela sair do sistema, ela não consegue sobreviver. Ou seja, quando ela sai do campo mórfico, que é o campo que passa para ela toda a orientação que ela precisa, ela se perde, e se perdendo, ela não tem como sobreviver. Isso, como ele disse, acontece com qualquer espécie da natureza. Então, onde o caos deixou de existir, em alguma organização surgiu tudo que seria organizado pelo campo mórfico para a repetição futura seguinte aquele padrão, como ele disse, que seria um padrão organizativo. Então, o campo mórfico ele tem o poder de organizar um sistema. Nós sabemos que o universo, o próprio nome diz que é a união dos inversos, dos opostos. O próprio mundo, ele é um sistema desorganizado, é um sistema chamado entrópico, e o grande processo da evolução é organizar o mundo, seria a maneira de nós trabalharmos. Então você percebe que, por exemplo, você chega em casa agora à noite, você encontra uma cama toda forrada, tudo bem, de manhã você tem que refazer aquela cama porque você a desorganizou, e o trabalho seria organizar. Então, esse fator organizativo que está exatamente dentro dessa teoria do campo mórfico. Ou seja, por repetição, as espécies de uma mesma natureza, elas passam a seguir uma única orientação, que é próprio dela, não é uma força exterior. Então, seriam verdadeiros pendrives, né, guardando informações organizativas. Então agora a gente começa a entender como é que funciona o pensamento dentro do meio em que nós habitamos. Por isso que nós somos tão facilmente, muitas vezes, influenciáveis, porque nós passamos a nos render às impressões que nos são impostas. É o caso, muitas vezes, de um modismo, de uma determinada condição, que a pessoa passa a fazer parte de um sistema quando ela não pensa por ela, mas quem pensa por ela é o próprio sistema. E o pensamento cai muito nessas armadilhas da vida. Por que que eu me deixo levar pelas impressões externas? Porque falta em mim estrutura interna. Porque uma pessoa que tem consciência de si mesma, ela não se rende, nem sempre se rende aos princípios ou às condições impostas de natureza exterior. Se eu sou o sistema ele está ligado ao meio ambiente. Nós não podemos perder o nosso contato de convivência. Isso é fundamental, como vocês viram lá no início. O espírito ele precisa interagir com o espírito e com a matéria. Só que a matéria ela não é inteligente como é o espírito ou o ser pensante, mas ela acumula conhecimento.
ela acumula aquilo que você vai passando para ela. Então, quando uma nova substância é sintetizada em laboratório, pela primeira vez, é difícil fazê-la cristalizar. As substâncias, elas, quando são motivo de uma experimentação em laboratório, elas tendem a se cristalizar, ou seja, criar uma fórmula cristalina, uma forma sólida. Né? No entanto, já foi observado que em todo o mundo a nova substância química tenderá a cristalizar da mesma forma que a primeira, só que muito mais rapidamente. Por exemplo, quando uma substância química ela busca ou procura o processo de cristalização, isso foi feito em laboratório, ela da primeira vez ela demora a chegar a esse momento. Mas depois que ela chega, outras substâncias da mesma natureza em experiências chegarão muito mais rápido, ou seja, criou-se um campo mórfico que é uma inteligência do próprio sistema. Então veja como isso é importante acerca da nossa experiência de vida no que diz respeito ao pensamento. Ou seja, muitas vezes é difícil a gente passar uma ideia para uma pessoa, como muitas vezes, como muitos passam, através de experiências, né, através de orientações. E as pessoas demoram, por quê? Porque elas criam uma resistência interior, como eu disse, e não permite que se insira dentro do campo. Isso acontece muito dentro da estrutura familiar. Então, uma família que vive em desordem, em termos de comportamento, é comum e natural que todos, sem perceber, passem a integrar aquele sistema. E é difícil você romper, porque você se entrega de tal maneira que perde a sua própria essência, a sua natureza interior. Daí ter vindo Jesus, mais uma vez, nos trazer esse grande projeto que era implantar um reino na consciência de cada um, ou seja, que cada um procurasse verificar e aprender consigo mesmo, na medida do possível, como se comportar dentro do seu processo de vida. Porque quando nós viemos para cá, nós viemos sós, estamos sós e iremos embora só, no que diz respeito à própria experiência que aqui precisamos vivenciar. No entanto, né, então, ou seja, a primeira não possuía o campo mórfico para acessar como as demais. A partir do momento em que seus cristais adotaram uma forma padrão, as demais passaram a seguir esse padrão. Veja que coisa interessante. Então, o campo mórfico, ele trabalha dentro de ondas, que são ressonâncias mórficas, que, consequentemente, vai provocar um sistema, e o sistema passa a ser comum para todos. Então, agora, nós iremos entender o que foi visto lá anteriormente, quando ele fala nos campos biofórmicos. Mais adiante eu vou explicar a vocês o que verdadeiramente vem ser isso, para que a gente tenha um entendimento e feche esse assunto com maior segurança. Outro fator importante é que algumas civilizações antigas, isso nós conhecemos como os egípcios e os maias, entre outras, sem nenhum contato entre eles, partilhavam de um mesmo pensamento arquitetônico. Essas pirâmides que foram construídas no Egito também foram construídas na América. O Egito ficava na África e o México ficava aqui na América. Consequentemente, como é que eles sabiam, né, como é que um podia ter passado para outro uma ideia se não havia um sistema de comunicação? É porque existia um campo mórfico. Esses espíritos, esses seres, eles tinham um pensamento em comum, parecido com aquele que nós falamos anteriormente na experiência da não localidade. Por quê? Porque o campo, ele se processa em todo o universo, né? Então, o que é finalmente o instinto? O que nós falamos agora há pouco é um comportamento padrão de uma espécie que não precisa ser aprendido. É comum no reino animal. Então, o animal, ele cumpre com todo aquele processo de vida, mas ele não tem uma inteligência, ele tem um princípio, ele faz parte desse conjunto de um princípio inteligente. Ele tem uma inteligência fragmentada, ele não tem ideia de futuro. Para ele, tudo é aquele momento. Ele comeu, se saciou, para ele está tudo resolvido. Então, o animal não tem como nós
né, o pensamento, a ideia de guardar alimento. Por quê? Porque ele ainda não tem uma inteligência sequenciada como nós temos. Então, o ser simplesmente já sabe o que precisa fazer. Como nós falamos e vimos com relação às abelhas, né? Elas fazem parte de um sistema, elas trabalham, elas produzem, mas elas não têm uma inteligência própria. Elas obedecem a uma espécie de uma inteligência única, que é esse campo mórfico, criado por elas mesmas. Ela não pode sair de uma colmeia e ir para outra, porque naquela outra colmeia a leitura já é diferente daquela que ela vivia, em que ela vivia. O ponto de vista mais aceito no meio científico é que todo o conhecimento estaria armazenado no DNA. Ora, se o DNA produz apenas proteína, por que esse pensamento, ou essa ideia estaria, ou esse conhecimento processado no DNA? É quando surge também, por Sheldrake, a ideia do campo biofórmico. Vocês viram que nós temos o corpo mental, temos o perispírito, através do duplo etéreo se formou o nosso corpo físico, esse corpo que nós possuímos, que é o corpo humano, propriamente dito. Mas as células que nós possuímos, elas são uma reprodução dessas células espirituais, ou do campo do modelo organizador biológico. E, consequentemente, ele chamou de corpo biofórmico. Ou seja, todas as vezes que você pensar, que você emitir uma ideia, consequentemente, essa ideia vai se estabelecer no seu corpo físico através do seu corpo biofórmico. Então, consequentemente, nós agora temos absoluta certeza de que somos aquilo que pensamos. Isso tanto fisiologicamente como espiritualmente ou psiquicamente. Então, nós temos que entender que a nossa mente ela trabalha exatamente dentro desse contexto, dessa realidade, da qual ninguém pode fugir. Porque tem pessoas que dizem, eu agi sem pensar. Não pode. O pensamento é um atributo natural da mente. A mente não pode existir sem o pensamento. Então, seria uma coisa totalmente inerte e não haveria sentido ela existir. Agora, o pensamento, quando você diz, eu agi sem pensar, não, eu agi sem refletir, que foi aquilo que nós vimos anteriormente. Eu agi sem medir as consequências do meu pensamento. E aí ele traz para mim uma resposta que nem sempre é aquela que eu desejo. Então, a nossa área consciente é a área que nós utilizamos e estamos utilizando agora. Essa área perceptiva através dos sentidos naturais. Mas toda a informação nossa, ela não pode se fixar no nosso consciente por ser de uma quantidade muito grande. Então, o que é que ele faz? Joga isso para uma área mais interior, que é o nosso subconsciente, ou seja, o nosso passado mais recente. O subconsciente, por sua vez, à medida que ele vai acumulando informações, ele joga para a área do inconsciente. E aí você vai estar sempre vivendo essas três realidades. Agora, o que é que acontece? O nosso consciente é a parte da nossa mente com a qual nós pensamos, ou seja, é a parte da nossa razão. É essa que nós estamos utilizando agora, também conhecida como nossa mente intelectual. E pode aceitar ou rejeitar qualquer coisa. Ou seja, vocês estão aqui nesse momento assistindo essa palestra, vocês podem concordar ou discordar do que vocês acharem que devem. Não há nenhum impositivo nesse sentido, porque o consciente, ele assimila e aceita da maneira que ele quer entender. Agora, o nosso subconsciente, que é o maior problema nosso, porque todos os nossos problemas, por incrível que pareça, eles têm sua gênese muito mais no passado do que no presente. Então, o nosso subconsciente, ele não tem a capacidade de pensar como tem o consciente. Ele simplesmente aceita tudo o que o nosso consciente envia para ele como sendo verdade, porque ele é um arquivo. Ele, como arquivo, ele vai, por exemplo, todas as minhas frustrações, os meus recalques,
as minhas deficiências estão guardadas dentro de mim porque estão nessa área. Eu simplesmente, vocês lembram-se da glândula pineal, ela colapsou, ela vai colapsando essas possibilidades, transformando em realidade através do consciente e lançando para a área do inconsciente, que de uma hora para outra ela irrompe e vai trazer para você resposta que muitas vezes você não deseja. E mais adiante eu vou mostrar a vocês de uma maneira bem objetiva como é que isso funciona. Então, o nosso consciente também é conhecido como sendo nossa mente emocional, pois ele trabalha com a emoção. Então, quando eu fixo uma ideia ou eu tenho um padrão mental acerca de um fato de uma pessoa, eu estou arrastando do passado os fatores que vão compor essa minha forma de ver e de pensar. Por isso que nós somos preconceituosos, nós fazemos sempre um conceito antes e muitas vezes cometemos o erro de condenar, de julgar e fazer coisas que não deveríamos fazer. Por que isso? Porque o inconsciente mandou para você uma informação que você, por sua vez, aceitou, acreditou e passa a ter isso como verdade. E isso gera os grandes problemas e os grandes conflitos da própria convivência. Então, o importante, tudo que você precisa fazer é manter a imagem daquilo que você quer conseguir em seu consciente, associar isso a uma forte emoção, insistir na ideia até que ela seja aceita pelo seu subconsciente e dessa forma ela irá mudar o seu resultado. Veja como é importante isso aqui. Você precisa manter ativo o seu consciente, é o que nós chamamos de força de vontade. Essa força de vontade vai tirar do seu inconsciente ou do seu subconsciente os elementos que vão lhe fortalecer, porque a evolução humana da própria consciência se dá por um processo pedagógico, tudo é ensino-aprendizagem. Então, para que você seja uma pessoa equilibrada, você tem que ter os elementos que vão dar sentido a esse equilíbrio. Por isso que existem pessoas que são facilmente influenciáveis, desequilibradas, os transtornos mentais caem de mão cheia dentro desses momentos. Ele está totalmente fora de si, não consegue sintetizar o fato presente e muito pouco está conseguindo arrastar do inconsciente coisas que possam lhe ajudar. Então, depois que você decidir exatamente o que você quer para mudar a sua vida, o que você precisa é fazer que o seu subconsciente mude a imagem que ele tem programada em seus arquivos. Eu só posso mudar o meu passado se eu construir um presente que dê força para que ele possa ser anulado. Então, o passado ele não é para ser repetido, é para ser refletido. Consequentemente, eu tenho que me fortalecer com as minhas ideias presentes para arrastar do passado aquilo que eu preciso corrigir. Uma mágoa, muitas vezes, porque tem pessoas que passam a vida toda odiando, já outras demoram muito pouco. Pessoas que guardam ressentimentos, mágoas, como eu sempre digo, fazem aniversário de uma raiva. Há um ano você fez essa raiva, eu agora estou me lembrando. Isso acontece muito nas relações mais íntimas. O que é que está acontecendo? Eu estou usando o meu consciente de forma equivocada, guardando ainda fatos que já não compõem mais a minha vida presente, mas o orgulho e o egoísmo talvez não tenha permitido que eu me libertasse ainda desses fatores. Foi o que Freud verificou com a psicanálise, mergulhar no inconsciente. Só que Freud equivocou-se porque ele era um materialista e ele achava que tudo estava na libido e outros fatores que com certeza fortaleciam muito a teoria dele. Se ele tivesse visto naquela época todo esse trabalho dele dentro de um aspecto espiritual, principalmente verificando o fator da reencarnação, nós teríamos tido uma grande ajuda pelo conhecimento e o brilhantismo que ele tinha acerca da psiquiatria e do comportamento. Então, para você ter uma ideia, dentro disso que nós verificamos, vamos supor que em seu consciente você gostaria de possuir dinheiro, sucesso e poder. Todos nós temos isso como um grande alvo de vontade, de necessidade. Todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo quer fazer sucesso, e todo mundo quer ter o poder. Mas se seu subconsciente entender e indicar que isso não tem importância, essas coisas morrem. Por isso que
muitos morrem nas suas primeiras necessidades em termos de ideia. Por que é que eu não me dou bem nos relacionamentos? Porque eu encontro uma pessoa, começo a me relacionar. Ainda essa semana eu tive um caso muito interessante de uma jovem que ela não foi feliz no seu casamento e encontrou uma nova pessoa, uma pessoa maravilhosa, que veio exatamente no momento muito certo, muito importante na vida dela. Não há nenhum empecilho, mas ela estava com medo de reiniciar uma relação com ele, porque o seu subconsciente, o seu inconsciente ainda trazia para ela os traumas da existência anterior. É aquela velha frase, homem não presta, né? Que as pessoas, mas cada caso é um caso. Aí é onde entra exatamente os campos mórficos. A pessoa se insere dentro de um programa de vida de desmotivação, de desconfiança. Isso é falta de segurança interior. Então, é isso que a gente precisa ver. Que resultado essas coisas podem dar? Nunca vão dar um resultado positivo, porque de antemão você já traz o aspecto negativo. Então, a gente tem que ser sempre otimista, mas criar meios para que o otimismo ele possa se fixar ou entrar na sua vida como verdade. Se nossas tarefas são harmônicas, é claro que o lastro positivo impulsiona o processo evolutivo. Olha o que ele diz aqui, isso aqui foi o Dr. Jorge Andréa. Se nossas tarefas são harmônicas, se os nossos trabalhos são equilibrados, através de pensamentos que também têm um equilíbrio, deixa um lastro positivo e impulsiona todos nós ao processo evolutivo, que é para esse meio, ou por esse meio é que nós vamos alcançar aquilo que nós desejamos. Caso contrário, haverá atrasos e retardamentos de nossa caminhada pelo infinito. Olha o que ele diz aqui. Então, nós somos retardatários. Por quê? Porque nós não estamos criando o novo. Por isso que Jesus tanto se referiu a matar o homem velho para nascer o homem novo. O que seria o homem velho? São esses fatores do nosso inconsciente que estão dentro de nós, ainda ocupando um grande espaço, não permitindo que o novo entre, novas ideias. Porque quando a gente comete um erro ou pratica um mal, não tem mais o que fazer. Não há como corrigir isso, a não ser dizendo a você mesmo que não vai mais cometer. Era o que Santo Agostinho dizia ao final de cada dia. Eu fazia uma avaliação do meu comportamento, verificava aquilo que eu fiz de mal para o outro ou para mim mesmo, para que no dia seguinte eu pudesse modificar a minha maneira de ser e de pensar. Olha ele falando exatamente nisso. É exatamente dentro desse fator, desse meio, que a gente consegue entender o verdadeiro processo da vida através da mentalização. Então veja o que ele diz aqui. Como se diz popularmente, a pessoa passa a vida inteira apagando incêndios que ela cria, sem contudo dar fim ao combustível que carrega, gerando os seus incêndios. Ele quer resolver os seus problemas, ele quer a solução de tudo, mas ele não trabalha para isso. Eu costumo sempre dizer, não se bota duas coisas no mesmo lugar ao mesmo tempo. A própria física não permite. Como é que eu posso me motivar ou colocar pensamentos positivos se eu estou desmotivado e cheio de pensamentos negativos, porque meu inconsciente não permite que eu crie nada de novo, porque eu estou preso. Aí volta exatamente ao orgulho e ao egoísmo, que são os meus recalques, as minhas frustrações passadas. Isso é um quadro muito característico da própria depressão. A depressão, ela tem esse fator. Por que é que pessoas que passam por dificuldades muito grandes e não se deixam combater, não se deixam fragilizar? Outras com pequenos problemas adoecem e são vítimas de muitos transtornos, porque trazem no seu inconsciente demarcadas essas coisas que são ainda experiências que foram vividas e ele ainda não conseguiu se libertar. Para tanto, ele precisa mergulhar dentro desses meandros da própria inconsciência. Então, a inteligência, segundo o Dr. Murray, é adquirida através da habilidade cognitiva. O que significa habilidade cognitiva? O aprendizado. A gente só consegue evoluir aprendendo. Por isso que eu tenho isso como a base da doutrina espírita. Os dois fatores fundamentais para você ser um espírita de verdade, um é estudar e o outro ser um observador, para não estar fazendo coisas como a maioria faz, mistificando e levando para um campo que não tem o menor
sentido, né? Porque o Espiritismo não é o que as pessoas pensam, é uma doutrina que tem uma fundamentação científica dentro dos seus preceitos e dos seus valores, que nos dá todo o material necessário para a gente entender o que significa o pensamento, o que significa a vida. Todo conflito é um convite ao crescimento da criatura. Por isso que nós tanto lutamos dentro do campo da convivência. Por quê? Porque nós somos diferentes. É claro que somos. Se fôssemos iguais, nós não toleraríamos um ao outro. Por incrível que pareça, isso é uma grande verdade. O que é que faz as pessoas se aproximarem? São seus aspectos diferentes. Então, numa convivência, sempre vai haver conflito de ideias, porque você, por mais que queira que o outro pense como você, isso não é uma realidade, porque você está inserido dentro de um campo mórfico e ele pode estar inserido dentro de outro. Vocês estão interagindo um com o outro, ou com o companheiro, ou com qualquer pessoa, trocando informações, mas cada um preservando o que é sua razão. Por isso que eu digo, quando duas pessoas brigam, todas as duas estão com razão, só que uma não quer dar razão à outra. Cada um quer defender o seu ponto de vista, e o ponto de vista nada mais é do que uma realidade que se insere na vida de cada um. Então, ele não sabe o que quer, mas já sabe o que não quer. Ele sabe que aquelas imperfeições geradoras de grandes conflitos não são adequadas para ele. A pessoa já sabe. Mas talvez a pessoa não queira ainda pagar o preço da mudança, mas já é um avanço não desejar aquilo para si. Então, esse aqui é o grande problema, né? É o da compreensão, para que a gente possa conviver sempre permutando essas informações, e tudo através do pensamento. A mente, como onda, possui amplitude e frequência. Se a mente é um objeto quântico, ela tem um caráter ondulatório. As ondas mentais, elas se processam em todos os lugares, independente de onde você esteja, se está acordado, está no estado onírico, ou no estado de alerta, seja como for, a mente está em processo dinâmico, enviando informações e recebendo informações. Eu digo sempre, tudo que você manda para o universo como verdade, o universo te devolve como sendo verdade, independente do que seja. Até o mal ele te devolve, se você assim pensar. Então, quem causa, segundo o Dr. Amito Gozama, quem causa o colapso da função de onda é a minha consciência atrelada à consciência cósmica. Aí a gente faz exatamente trazer isso como o material de todo o nosso trabalho. Uma mente maior, como nós vimos, que faz parte desse fluido cósmico universal através do inconsciente, e aí a gente percebe agora o quanto isso é importante, deixando sempre a ressalva de que não existe uma mente que não esteja atrelada à outra, entendeu? Isso não pode jamais deixar de existir na vida de todos nós. Todos nós estamos conectados um com o outro. E por que eu não entendo o outro? Porque existem os bloqueios que são naturais, provocados por cada um de nós. Então, o orgulho, como eu disse, e o egoísmo são canais obstruídos que não deixam passar sentimentos muitas vezes nobres, como a bondade, a resiliência, o afeto, o carinho. Consequentemente, isso para nós tem sido grande entrave no processo da evolução. Então, a ciência materialista, ela analisa o pensamento como sendo meras reações químicas que se processam no cérebro, que foi o que nós vimos lá no início. E para finalizar, eu queria só fazer aqui um comentário sobre uma síndrome que chama-se síndrome do pensamento acelerado. Consequentemente, isso foi uma tese defendida por Augusto Cury, essa expressão é dele, e ele diz que tem um alto nível de ansiedade até mesmo quando nós estamos dormindo. Veja, somos ansiosos dormindo. Uma mente que não se desliga consome de forma exagerada uma grande quantidade de energia emocional e sentimental. Por isso que as noites mal dormidas provocam no dia seguinte um determinado cansaço. Porque, talvez vocês não saibam, 70% da energia que o corpo consome, ela é utilizada no cérebro, através
dos processos químicos e através dos processos físicos. Veja como cansa a gente pensar, e principalmente quando esse pensamento está em desequilíbrio. E aí, consequentemente, o corpo sofre de maneira muito intensa esses momentos, levam as pessoas a quadros, muitas vezes crônicos, de doenças que são de consequência, muitas vezes, muito danosas. Então, por que mutilar meu corpo e adoecer minha mente para atender os anseios da sociedade? É aquilo que nós verificamos anteriormente, né? Se eu não tenho domínio das minhas funções, os outros vão dominar. Aí onde entra a heteronomia e a autonomia. É lógico que no início da nossa vida, nós temos uma necessidade muito grande de uma orientação externa, que são os nossos educadores, são nossos pais, até mesmo os nossos professores. Mas à medida que você vai adquirindo informações, você vai cristalizando dentro de você essas informações e essas ideias e construindo o seu próprio mundo. Por isso que quando a criança ela atinge uma certa idade, ela começa já a ter conflito com o pai, com a mãe, porque ela está usando agora a sua autonomia, abrindo mão da heteronomia, já não quer ouvir mais as orientações, porque ela passa a achar que é dona de si, quando muitas vezes isso é um grande equívoco. Quem vence sem riscos, triunfa sem glória. A vida tem sempre isso como uma realidade. Ninguém é digno do pódio se não utilizar os seus fracassos para alcançá-lo. Então, o que vem a ser, para finalizar ainda essa parte, a ansiedade. Ansiedade significa aflição, angústia e a própria ânsia. Segundo a psicologia, atitude concernente ao futuro que se caracteriza por alternativas de medo, esperança, medo vago adquirido especialmente por sucessão de estímulo, desejo ardente ou veemente, e o que caracteriza um quadro de impaciência. A ansiedade é uma corrida onde corremos, cansamos e não saímos do lugar. Eu vou repetir isso aqui. A ansiedade é uma corrida em que cansamos e não saímos do lugar. Muitas vezes deixamos a ansiedade tomar conta de nossa vida e não nos damos conta disso. Por ser uma doença, a ansiedade pode provocar distúrbios emocionais e sentimentais de grande gravidade. Então, o pensamento hoje é vítima de todo esse processo, e dentre eles, hoje, por ser uma coisa de grande intensidade, a ansiedade, que é talvez uma mola propulsora para outras distonias, dentre elas a depressão, nada mais é do que um aceleramento, ou seja, é um transtorno, como disse Augusto Cury, do pensamento acelerado. Por que essa velocidade toda? O pensamento, ele trabalha com racionalidade. Ele consome uma grande quantidade de energia, mas essa energia tem que ser muito bem direcionada para que ele possa processar aquilo que vai dar sentido à nossa vida. Porque uma vida nada vale, mas nada vale uma vida, como dizia um pensador indiano. Então, tudo depende de como você vê isso. Então, nós terminamos essa nossa mensagem de hoje exatamente pedindo e orientando as pessoas para que elas procurem disciplinar, procurem educar o seu pensamento. Pensamentos negativos, pensamento de derrota, de tristeza, vão criar campos mórficos de mesma natureza e, consequentemente, você passa a ser prisioneiro de um sistema que você mesmo criou. Isso é muito grave na vida de todos nós. A doutrina espírita, ela traz para nós um material fantástico para sairmos disso. Um dos fatores mais importantes que tem sido esquecido pela maioria é a meditação. As pessoas que meditam, elas adquirem um equilíbrio muito grande. Então, sempre que você puder, senta um pouco, tenta diminuir a tensão e faz uma meditação. E isso, com certeza, vai lhe dar uma qualidade de vida muito melhor. Então, boa noite a todos e um bom Natal.